Bom dia, boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o professor Gabriel Augusto. Hoje teremos a primeira aula remota, do dia 5 de 5 de 2020, de Ciências Naturais, tá? É a primeira aula e eu optei por fazer meio que uma revisão dos conteúdos que a gente já tinha visto do capítulo 1. Ao longo da aula vocês vão vendo que vão estar presentes alguns conceitos que a gente já debateu em sala de aula, nas aulas presenciais, e espero que vocês acompanhem o primeiro vídeo, tá? Espero que vocês consigam me ouvir bem, e qualquer dúvida a gente vai conversar lá no grupinho lá no WhatsApp, tá? Copiem todos os tópicos, os mais importantes, se assim preferirem, e o mais importante é que vocês não durmam, viu? Bora lá. Alguns temas estudados anteriormente, Então, de novo, só esclarecendo que a aula de hoje vai ser voltada para o capítulo 1, do nosso livro. Então, peguem aí os materiais de vocês e assistam a aula como se a gente estivesse na sala de aula, tá? O conteúdo se inicia aí na página 12, o capítulo 1 mesmo. A gente já tinha visto ele completo, mas vamos dar uma revisada antes de continuar o nosso conteúdo nas próximas aulas, tá? Primeiro, só uma consideração aí em relação ao porquê das aulas EAD, da escola à distância. Vocês, não sei se vocês lembram, mas na nossa última aula eu passei um vídeo para vocês que era justamente sobre o Covid, sobre o coronavírus. Naquele dia, até então, ele não estava tão complicado, a situação não estava tão séria como está hoje, mas infelizmente ela se alastrou e aí a gente tem que se adequar, a como o mundo está hoje, A gente espera que ele normalize daqui uns dias, daqui uns meses, Então fiquem em casa, pessoal, para o bem de todos, certo? Já já o mundo volta ao normal. Primeiro, antes de adentrar no conteúdo de vocês de verdade, vamos relembrar aí o que seria o conceito de seres vivos, Na primeira imagenzinha aí do lado esquerdo tem a definição. Seres vivos são seres animais e vegetais, que existem na natureza. Exemplos de seres vivos, a nossa própria espécie, os seres humanos. As plantas também são seres vivos, os animais em gerais, fungos, bactérias, Então, todos são seres vivos, são classificados como seres vivos, ok? Quais as principais características do ser vivo, Ele nasce, desenvolve e morre. Eu já tinha falado isso para vocês de novo nas aulas presenciais, E uma característica marcante, essa que está destacada, é que os seres vivos eles conseguem se reproduzir. Não todos, um ou outro não consegue se reproduzir, mas a grande maioria consegue essa reprodução. Aí é só mais um exemplo, do ser vivo de uma mulher em comparação com a folha. Óbvio que o ciclo de vida da mulher aí vai ser bem mais longo do que o da folha, Mas eles passam por essas fases, Nascer, crescer e alguns se reproduzem, e outros morrem, Os três que todos vão passar, os seres vão passar é nascer, crescer e se desenvolver, ou nascer, crescer e morrer, tá? Esses três, todos os seres vivos vão passar. Uns passam por uns a mais, outros a menos, tá? Como é o caso de seres vivos que conseguem se reproduzir e outros não. Aí alguns conceitos. Classificação de seres vivos, Variedade, gênero, espécie, tá? Alguns conceitos. A gente vai classificar de acordo com a variedade, de acordo com o gênero, de acordo com a espécie, tá? Então vocês vão ver isso mais pra frente. Tem um errozinho aí de ortografia, Tá? Classificação, Mas vocês corrijam aí, tá, pessoal? Segundo, um critério, 2. Primeiro, aliás, para fazer essa classificação tem que ter um critério, depois um estudo para classificar, depois a observação e por último, fazer de fato a classificação desses seres vivos, tá? Agora, alguns conceitos, tá? A biologia, o que seria a biologia? É a ciência que estuda os seres vivos, E o pessoal, que faz biologia, a gente dá o nome de biólogos, Eu tinha dado exemplo a vocês
na última aula que o nosso diretor ele é um biólogo, né? Então ele fez algo cursinho de geografia ou de biologia, desculpa, e ele é um biólogo, tá? Estuda os seres vivos. Outro conceito importante que é o de biodiversidade. É a palavra usada para expressar a variedade de espécies de seres vivos que existem no planeta. De novo, palavra usada para expressar a variedade de espécies de seres vivos que existem no planeta. Dentro de uma mesma espécie e também as interações entre as espécies e o ambiente. Então, biodiversidade, resumindo, seria o quê? Variedade de espécies, tá? A variedade dentro de uma mesma espécie, a relação de uma determinada espécie com outras espécies e com o meio ambiente. Então, são todas as relações presentes num planeta, por exemplo, tá? Ou em um local, tá? Extinção ou ameaçado de extinção, né? Isso daí é batata doce, como diz a história, né? Extinção é quando um último representante de uma espécie morre, tá? Ou seja, quando o último humano morrer, a gente vai dizer que a espécie humana ela foi extinta, né? Quando está ameaçado de extinção é porque tem poucos representantes dessa espécie, tá? Isso acontece muito com os animais que são caçados, né? A caça é uma atividade humana que coloca muitos animais em extinção. Aí, classificando os seres vivos, iremos exemplificar classificando os seres vivos em autotróficos e heterotróficos. Agora a gente vai ver o que significa cada um, né? Seres autotróficos, né? São, exemplo, plantas, principalmente as plantas, tá? Plantas, algas e algumas bactérias fotossintéticas, né? São que seres vivos capazes de produzir a sua própria matéria orgânica a partir de matéria mineral, a água e o gás carbônico, utilizando a luz solar como fonte de energia, né? Resumindo, ou melhorando, né? Ou seja, as plantas, vamos falar aqui das plantas nessa partezinha em vermelho, ó. É o processo pela qual a água e o gás carbônico são transformados em açúcar, no caso a glicose, né, que serve de alimento para a planta, e em gás oxigênio, né, é o processo de fotossíntese. Então, o que são seres autotróficos? Preste atenção, seres autotróficos são o quê? Seres que produzem o próprio alimento, tá? Exemplo, as plantas por meio de quê? Da fotossíntese. O que é a fotossíntese? É quando a planta produz o seu próprio alimento, tá? Por meio de quê? Da água, do gás carbônico, da luz solar, tá? Transformando em glicose, né, e gás oxigênio, tá? Os seres heterotróficos podem ser, tá? O que são seres heterotróficos? Eles não realizam fotossíntese, portanto não produzem o próprio alimento, dependendo de outros seres para se alimentarem. É o nosso caso, o ser humano, ele não faz fotossíntese, né? Como vocês podem observar, vocês com certeza devem comer umas 8 vezes por dia, né? Então, o ser humano depende de outros seres vivos, né, ou mortos, para poder se alimentar, tá? Alguns seres heterotróficos dependem de outros seres, ó, bactérias, animais, fungos, tá? Então, esses são seres heterotróficos. Então, vamos voltar aqui, ó. Autotróficos, você coloca aí a anotação. Produzem o próprio alimento. Exemplo, plantas. Heterotróficos não produzem o seu próprio alimento. Exemplos, animais, tá? É o que você entende por espécie. Grupo de seres vivos que podem cruzar entre si e originar descendentes férteis. Tá? Exemplo, seres humanos, gatos, cachorros, etc. Então esse é o conceito de espécie. Lembra, espécies são grupos de seres vivos que podem cruzar entre si e originar descendentes férteis. Ou seja, são humano, a espécie humana, né? A gente só pode cruzar com descendentes da espécie humana, né? Se você, um exemplo, um cachorro só pode cruzar com outro cachorro, no caso, né? E assim ter descendentes daquela mesma espécie. Não dá para você cruzar um cavalo com um cachorro ou um gato com uma cobra, né? Isso não vai acontecer. Isso ainda acontece com animais, né? Seres vivos do mesmo
gênero, né? Vocês vão ver mais à frente. Em relação a essa nomenclatura, tá? Essa classificação de espécies, existem um nomezinho chamado para cada animal que a gente chama de nome científico, tá? O que é esse nome científico? É essa nomenclatura binominal. Quem criou foi esse Linneuzinho aí, tá? Ó. Conjunto de seres vivos dotados de grande semelhança física entre si, demonstrando o padrão típico em todo o grupo, né? Isso daí para ele observou isso nas espécies, né? Então eram seres vivos que detinham características semelhantes, tá? É sistema binominal de Linneu, aqui na partezinha de baixo, que é o nome científico das espécies, né? Do Aedes aegypti, aí ó, do mosquito da dengue. Você coloca em latim, grifado ou em itálico, entendeu? A primeira letra sempre maiúscula, em latim, ou grifado ou em itálico, certo? Então, esse é o nome científico do mosquito da dengue, tá? Aí vamos para cá, para essa imagenzinha da nomenclatura binominal do lado direito, ó. Primeiro nome, vem o gênero, né? O segundo nome é a espécie, tá? Primeiro nome, gênero, segundo nome, espécie, ok? Aí o conceito de espécie. Serão estes dois seres vivos da mesma espécie, né? E estes, vocês observem a imagem e vejam aí quais são da mesma espécie e quais não são, tá? O que é ser da mesma espécie? Ter características semelhantes, né? Próximas ou praticamente iguais, tá? Então dá para vocês observarem aí, ó, quais são. Só vejo um, no máximo dois que são iguais, né? Aí gênero. Linneu reuniu as espécies que possuíam muitas semelhanças em um grupo maior, né? Ou seja, então, as espécies que eram bem próximas, ele denominou, chamou de espécies, e essas outras espécies que tinham semelhanças com outros grupos, ele denominou de gênero. Por exemplo, a onça pintada, o leão e o tigre pertencem ao mesmo gênero, o gênero Panthera, né? Eles não pertencem à mesma espécie, porque onça é uma coisa, onça pintada é outra, o leão é outro, né? Mas eles pertencem ao mesmo gênero Panthera. Por quê? Porque eles têm semelhanças, ok? Exemplo aí, ó, onça negra, né? Onça pintada, o leão, o tigre, ok? Aí vamos para cá, ó. Nome científico de alguns seres, tá? Melancia, Citrus vulgaris, feijão, Passeolos vulgares, tá? E tem do arroz, do trigo, da aveia, aí da galinha, ó. Galos domésticos, cavalo, Equus cabalos, tá? Então, ó, do jumento, Equus assinos, e do homem, Homo sapiens, certo? Então, lembrem, primeiro nome, peraí, deixa eu chegar aqui. Aí, mais exemplos do leão, do tigre, tá? Tem todos os nomes, nome científico deles aí, certo? Aí vamos aqui, o exemplo do Felis catus, que é o gatinho que alguns de vocês têm em casa, creio eu. Felis catus. O gênero é Felis, é sempre o primeiro nome. O gênero vai ser sempre o primeiro nome, tá? Gênero, lembrem, gênero sempre o primeiro nome. A espécie vai ser os dois nomes. A espécie não pode ser só catus, ela tem que ser Felis catus, tá? E o gênero é só o primeiro, que é Felis. Ó, no nome de uma espécie, a primeira palavra indica o gênero, ok? Felis indica o gênero e as duas juntas indicam a espécie, certo? Então, se estiver na prova perguntando qual é a espécie do gatinho doméstico, não vai ser só Felis, vai ser Felis catus. E do gênero vai ser só Felis, certo? Vamos aqui para as células, né, que compõem os seres vivos, né? São formados por uma ou mais células. Aí tem um exemplozinho de uma célula animal e de uma célula vegetal. Isso daqui vocês vão estudar mais à frente na vida acadêmica de vocês. As seres unicelulares apresentam apenas uma célula, tá? Que são exemplos das bactérias, das algas, dos protozoários, tá? Então lembrem, seres unicelulares apresentam apenas uma célula. Uni já vem de uma, ok? Seres pluricelulares apresentam várias células, são chamados de multicelulares. Multi vem de muitos, né? Exemplo, seres humanos, pássaros, árvores e etc, tá?
Então lembrem, unicelulares, uma célula, pluricelulares, várias células, ok? Todos os seres vivos até as dimensões mais reduzidas são formados por uma ou várias células. Assim, podem classificar-se em seres unicelulares, pluricelulares. Unicelulares são formados por uma única célula que desempenham todas as funções necessárias à vida do ser vivo. Seres pluricelulares, no nosso caso, são formados por várias células diferentes em que se associam entre si, como é o caso das plantas e dos animais. Aí, pessoal, esse foi a nossa revisão, né, do conteúdo que a gente viu. Na próxima aula a gente vai continuar do capítulo 2, né, assunto novo. Vai fazer a correção desse trabalhinho que eu vou passar para vocês, tá? Para vocês realizarem em casa. Ó. Peguem o caderno e copiem. Ó, o que são seres vivos, quais suas características, o que são seres autotróficos, né, para você exemplificar, o que são seres heterotróficos, né, para você exemplificar. Pesquise o nome científico de 4 animais seguindo a classificação de Linneu. Você vai lá pegar a espécie, o gênero e dizer cada um, tá? Igual eu fiz com o gatinho ali. Aí 6. Explique com suas palavras o que seria biodiversidade. 7. Pesquise o que seriam esses selos unicelulares e pluricelulares, tá? 8. Faça um breve resumo com mínimo 10 linhas sobre o que você aprendeu neste capítulo. Ou seja, você vai sintetizar o que foi que você aprendeu no capítulo todo, tá? Você vai pegar, eu aprendi nesse capítulo que isso, tá? Qualquer dúvida eu vou estar lá no WhatsApp, tá? Aí só alguns sites que eu visitei, não visitei muito, só usei o Google Imagens mesmo, tá? Então até a próxima aula. Vamos para as dúvidas lá no WhatsApp, quando vocês assistirem o vídeo, tá? Abraço e até a próxima aula.